Namastê, sou o professor Haridarshana, este é o canal Professor Haridarshana. Então, nós estamos compartilhando as técnicas da milenar yoga, sua cultura, tradição, ciência, sabedoria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 8 passos, ou seja, o Ashtanga Yoga, o Yoga Octupla. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem, toquem nosso sininho também. E aí, vamos ao nosso tema. Então, vamos falar sobre o Ashtanga Yoga. Então, é muito comum, né? Há muita confusão sobre o yoga. Assim, algumas pessoas ainda se confundem, né? Ainda não estão bem esclarecidas. Na verdade, o Ashtanga Yoga, né, ele está na categoria de Hatha Yoga. É a mesma coisa. Por quê? Porque é o yoga que vai trabalhar, né, começa trabalhando, preparando, fortalecendo o corpo físico, né, para o sutil. Então, esse fortalecimento, né, não é apenas para trazer uma força física, uma força muscular, né, uma hipertrofia. Não, é para fazer com que o yogi ele obtenha, né, uma força interna suficiente para poder levar adiante o sadhana do yoga. Né? Então esse sadhana ele tem que ser feito dia após dia, uma rotina. Né? E ele vai ter que continuar, apesar, em meio a qualquer adversidade, apesar dos pesares, o sadhana continua. Então isso requer o quê? Uma força interior e uma força física. O corpo também tem que estar, né, forte. Então para isso, o yoga, como ele é científico, ele traz 8 passos. Né? Numa caminhada de 1000 léguas, começa-se com o primeiro passo. E o primeiro passo, né, dos 8 passos do Ashtanga Yoga, Ashtha, 8, Anga. Anga significa membros, Anga significa partes, né? Anga também significa passos. Né? Então, 8 passos. Então, o primeiro passo, Yama. Então, são procedimentos no qual nós nos abstemos de algumas coisas. Depois, Niyama. Niyama são, assim, atitudes pessoais, né? Onde nós executamos um trabalho pessoal, um trabalho mais interno, uma coisa mais subjetiva, né? Niyama. Então, é uma atitude, é uma ética que o yogi adquire. Yama, Niyama e Asana. Aí vem o fortalecimento físico, né? Porque o yoga ele trabalha assim, 2 conceitos básicos: Sukshma Sharira e Sthula Sharira. Então aqui no caso dos asanas, as posturas, Sthula Sharira é o fortalecimento do corpo físico. Sthula Sharira, corpo. Sthula é físico, grosseiro, né? Então as camadas mais grosseiras, mais densas, corpo denso. Sthula Sharira, corpo denso. Então são os asanas. Então os asanas eles trazem o que é saúde física, fortalecimento físico, aumenta a imunidade e purifica também para alcançar o Sukshma Sharira, o corpo sutil. Aí entra, né, os canais sutis, os chakras. Então depois
dos asanas, nós temos o pranayama. Aí nós já começamos a trabalhar diretamente o corpo sutil, com seus nadis, com os chakras, né, o corpo energético, do modo geral, mente, né, buddhi, intelecto, e ahankara, o ego. Então aí, pranayama, que são exercícios respiratórios. Prana, yama, domínio. Prana, energia vital. Então, o domínio da energia vital. Pranayama. Então, aí o pranayama já nos prepara para o próximo passo, que é pratyahara. Então, o yogi, ele exercita, né, o desapego. O desapego. Então, o desapego é uma atitude muito mais refinada que a renúncia. Que a renúncia, você se afasta do objeto. O desapego, você, mesmo diante do objeto, você não se enreda, você não se afeta, você não se perturba. Então, com o pranayama, o domínio da energia, o yogi entra em pratyahara. Então ele se abstrai, né? Ele se desapega, né, de tudo aquilo que poderia lhe influenciar e lhe perturbar. Pratyahara, ou seja, literalmente é recolher os sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe os seus membros para dentro do seu casco quando está diante do perigo. Isso é pratyahara. Né? Então, quando o yogi entra em pratyahara, ele recolhe todos os seus sentidos, assim ele consegue se manter fixo em um foco. Esse foco é dharana, é o próximo passo, é o sétimo passo, ou melhor, é o sexto passo. Dharana, dharana é concentração, foco, fixação, porque ele já está em pratyahara. Então, ele não se influencia pelo meio. E ele, assim, se mantém em dharana, concentração. E a permanência dessa concentração faz com que ele transite para dhyana. Dhyana é meditação. Então, meditação, né, é um estado constante de uma concentração contínua, sem nenhuma interrupção, tanto do meio externo quanto do meio interno. Não há interrupção. Então, ele está fixo no seu foco, no seu objeto de meditação, de forma contínua. Dhyana, então isso é meditação. Com a mente estável. E por permanecer em dhyana, ele então transita, ele entra num transe e transita para samadhi. Samadhi significa que ele consegue manter um nível de consciência constante elevado. E assim ele experimenta ele entra num estado de beatitude, ou seja, um júbilo, uma ananda, uma bem-aventurança. Então esses são os 8 passos. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Namastê.